foi. Sabe onde que ir? Mais ou menos. Eu acho que a gente tem que ir pra lá. Oi? Tem uma porta. Ah, lá, verdade. Alright, let me quickly introduce myself. Ciao a tutti, sono Letizia, istruttrice di dati e faccio parte della comunità Linee Tecnicas come ambasciatrice e ora anche come organizer nel GGG. È piacere essere qui oggi per parlare di un tema che amo, il machine learning, ma questo è tutto quello che posso dire in italiano. Okay. Now let's switch back to English. Okay. So, in this session I will... Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o vídeo 4 da série e eu fiquei um pouco sumida no dia de ontem, não apareci aqui. Mostrei alguns takes pra vocês ali de como foi a apresentação que eu fiz na quinta-feira e eu vou mostrar um pouco sobre o que eu fiz nessa apresentação, vou mostrar um pouco sobre o projeto pra vocês, que eu acho que é bem legal. Porque, basicamente, eu fiz um modelo ali de predição de preços de casa, utilizando uma base de dados dos Estados Unidos. E, só que eu fiz utilizando o GCP, então, eu utilizei o Vertex AI, Google, o Cloud Storage e o BigQuery. E também fiz uma interface simples ali no Streamlit para fazer a predição dos preços. E daí essa foi, basicamente, eu construí a apresentação em cima disso. Foi bem legal, assim, tipo, participar ali da comunidade. Foi a minha primeira apresentação ali, foi a minha primeira palestra, na verdade, ali em Milão. E como organizadora também ali do GDG, né, que eu não lembro se eu já comentei aqui, mas agora eu faço parte ali do GDG Milano, né. E é isso, então depois eu mostro um pouquinho sobre esse projeto pra vocês. E eu também tenho uma outra novidade agora sobre o Bootcamp também, na verdade tem vários updates. Eu acabei de fazer o projeto dessa semana ali do Bootcamp e fiquei bem feliz que funcionou. É a minha primeira vez, basicamente, trabalhando ali com Next.js, com essa parte de front-end, toda essa parte, assim, sabe? E tá sendo bem interessante, assim, aprender esses conceitos novos. E daí eu quero mostrar pra vocês o aplicativo ali, a página que a gente fez, né? O front-end e a parte do back-end ali também. E é isto. E daí eu também vou mostrar pra vocês, na verdade, não sei se eu vou mostrar isso hoje, porque provavelmente só vou ver isso amanhã, sobre o projeto da pós. Que saiu o novo projeto da pós e amanhã a gente tem reunião pra conversar sobre esse projeto. Eu ainda não cheguei a dar uma olhada, vou deixar pra ver isso amanhã, pra não misturar muitas coisas, assim. E é isso, né? Eu tenho outro update também, tipo assim, meu Deus, tem muita coisa pra fazer, muitos projetos, muitas coisas acontecendo. Mas, uma outra coisa também que vai acontecer em maio é que a gente vai participar de um hackathon lá em Lisboa. Tô bem animada pra isso. E é um hackathon de blockchain, daí, assim, mais essa pegada. Daí a gente quer fazer um projeto ali pra juntar IA e blockchain. Só que daí a gente tá no processo, né? Tipo, a gente não quer chegar lá assim sem ter uma noção, sabe? Daí a gente tá no processo agora de estudar algumas ferramentas ali pra entender se a gente pode utilizar essas ferramentas lá pra fazer o projeto e tal. Então a gente tá nesse processo. Então hoje basicamente o dia tá sendo pra bootcamp, né? Fazer o projeto ali. Também teve umas aulas que eu faltei essa semana por conta da palestra. E também teve o evento ali que eu participei do Dia Internacional da Mulher também. E o que mais?
Então hoje é isso, eu tô vendo essas coisas do Hackathon, Bootcamp, e amanhã eu vou focar um pouco mais nas coisas da pós, que daí a gente vai ter reunião, a gente vai conversar sobre o projeto, novo projeto, né? E daí eu vou compartilhando isso com vocês. Mas agora eu quero mostrar pra vocês as atualizações. Eu vou mostrar um pouco também do projeto ali da palestra pra vocês, que eu acho que é legal. E se vocês quiserem até eu posso trazer um vídeo mais completo, mostrando como fazer ali sobre o projeto ali que eu vou mostrar pra vocês. Isso, mas tô bem animada. Eu fiquei animada, na verdade, que deu certo o aplicativo ali. Na verdade, é um gerador de piadas que a gente criou utilizando ali o template do Next.js com OpenAI, API, né? Então eu fiquei muito feliz que deu certo, porque, tipo, né, eu não tenho muita experiência nessa parte, assim, de front-end e tal, né? E daí eu fiquei feliz que rodou, deu certo. Eu tive alguns problemas ali com a chave de API, mas daí eu consegui resolver esses problemas, fiquei super feliz. E eu vou mostrar aqui, vou compartilhar a tela para mostrar para vocês agora. Bom, então essa semana a gente viu um pouco algumas aplicações assim, mais de front-end, né? Então a gente viu mais como criar uma interface ali e como juntar também, tipo, um chat usando OpenAI, por exemplo, né? A API, para criar um chat ali ou criar uma aplicação e criar essa página front-end para esse nosso chat. Então, basicamente foi essa a ideia da semana. Então, é, a gente viu alguns conceitos, por exemplo, que eu aprendi, né? Que a gente pode utilizar alguns templates ali do Next.js para a gente construir ali o aplicativo. Eu tive que instalar o Node.js, daí a gente utilizou alguns comandos também para rodar esse aplicativo, enfim, npm e npx, né? Git, enfim, né? Foi basicamente, de modo geral, foi isso assim que a gente utilizou. A gente teve 4 aulas essa semana, né? Então foi basicamente isso, né? Criar uma interface junto com usando, né, a API da OpenAI para criar um chat ali, criar alguma coisa. Então, foi basicamente isso que a gente teve essa semana. E daí, o que que a gente criou, né? A gente criou a ideia, deixa eu até mostrar o README aqui. A ideia era criar um aplicativo, né, uma aplicação web utilizando o API ali da OpenAI, né, para gerar algumas coisas personalizadas. E a ideia é fazer um AI generator ali de piadas, né, basicamente. E utilizando o Next.js, né, a gente consegue pegar um template ali e daí construir. Então, basicamente, isso aqui que eu tenho aqui é um template que foi gerado. Eu só construí basicamente ali a parte da conexão com a API, que é esse root e esse dos componentes aqui, que é a parte da página, né? Que eu vou mostrar já em seguida para vocês como ficou, utilizando ali TypeScript, né? E basicamente essa é a ideia. Então, a ideia do aplicativo, ele gera uma piada, ele também faz avaliação ali dessa piada, né? Nível de qualidade, se ela é apropriada, o tipo de humor e tal. E essas são as features, né? Então, a gente tem uma piada ali customizada, né? Ou seja, a gente pede para ele gerar piadas, né, com alguns parâmetros. Por exemplo, a gente primeiro define o tópico, trabalho, pessoas, animais, comida, televisão, enfim. O tom dessa piada, né? Então, se a gente quer algo mais sarcástico, mais engraçado, enfim. Daí a gente define o tipo também. E tem um controle de temperatura, né, para o nível de criatividade ali. E também, né, e daí, como eu falei, tem essa parte da avaliação, que ele vai dizer ali o nível de humor, o quão apropriado é, se é ofensivo ou não, né? E isso a gente faz tudo através de uma interface. Então, aqui nesse repositório, esse repositório ele é público, então vocês podem acessar. Tem ali as instruções do que fazer. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o que a gente criou. Então, aqui a gente criou a parte ali da conexão com a API, certo? Então, a gente fez os requests ali para a API, utilizando alguns prompts aqui e utilizando ali os tópicos, por exemplo, o tipo que a gente quer, se é trabalho, pessoas, o tom, né, também, que está sendo utilizado, a temperatura e tinha o outro também que eu esqueci qual que era.
o tipo, né, da piada. Então, a gente tem isso, eu utilizei isso aqui na API, né? E daí depois eu também utilizei esse componente Joke Generator para criar a parte da interface, né, a parte da página. E daí isso que eu quero mostrar para vocês o resultado agora. Deixa eu abrir aqui. Ó, deixa eu... Ó, esse aqui é o app, é uma página bem simplesinha, assim. Então aqui eu consigo definir o que que eu quero relacionado, por exemplo, animais, o tipo, eu quero sarcástico, e eu quero uma história, por exemplo. E daí aqui eu consigo definir ali a temperatura e clicar em gerar. Daí aqui, agora eu tenho uma piada, ele, né, que é bem grande. Aqui ele tem a avaliação, né, e daí ele vai te dizer ali o quão apropriado é, se é ofensivo, não é, enfim. Então, é basicamente essa aplicação. É bem simples, mas eu fiquei muito feliz que deu certo, porque estava dando alguns erros ali de conexão da API inicialmente e tal, algumas coisas na página também. E daí, quando deu certo, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz com o resultado. E basicamente é isso, assim. E se vocês quiserem tentar executar aí também, ali no repositório tem ali os pré-requisitos e tal, do que fazer, clonar o repositório, fazer algumas instalações, utilizar a chave de API de vocês, né? E daí depois para rodar é só fazer npm run dev, basicamente. E é isso, daí aqui no repositório tem as explicações sobre isso. E eu fiquei muito feliz que isso deu certo. Então, essa é a atualização que eu tenho ali do Bootcamp. Esse é o nosso projeto da semana, que a gente tem que submeter até segunda. E daí agora eu quero mostrar para vocês a parte do projeto que eu apresentei na quinta-feira, né? Então, deixa eu abrir aqui. Bom, então, basicamente, o projeto ali que eu trouxe ali naquela palestra, né, que eu dei ali no, é, na comunidade ali de Milão. Basicamente, a ideia era construir um preditor para preços, né, de casa. Eu quero prever preços de casa utilizando o Google Cloud e também o Streamlit para fazer gerar uma interface depois, né? Então, basicamente essa era a ideia. Aqui nesse repositório, vocês vão encontrar aqui o código Python, né? E também os requirements ali, o aplicativo também, mas essa parte do House Prediction aqui, esse notebook eu fiz ele diretamente no Google Cloud, utilizando o Vertex AI. Então eu não precisei gerar conta de serviço, por exemplo, eu fiz tudo direto lá, né, para fazer a conexão com BigQuery e Cloud Storage, certo? Então, quando vocês forem executar aqui no notebook, vocês precisam mudar, né? Talvez alterar esses caminhos, ou não sei se vão utilizar o Google Cloud ou não, mas aí só se atentar com a leitura dos dados, da onde está pegando, se estiver utilizando o Google Cloud ou não. Aqui, daí eu queria mostrar primeiro para vocês aqui rapidamente o notebook. Então, o notebook vocês vão ver que ele está bem detalhado, explicando as coisas, ó. E a primeira etapa aqui que eu faço é conectar com BigQuery, porque os dados, eles são do Kaggle, basicamente uma base de dados dos Estados Unidos, mas eu coloquei essa base de dados lá no BigQuery e daí eu fiz a conexão direto pelo Vertex AI, né, pelo Workbench ali, criei uma instância e fiz essa conexão. Então, esse processo eu estou fazendo a leitura aqui, utilizando SQL de uma base que está lá no BigQuery, e daí que vocês vão ver, tem toda a parte de importação, daí eu fiz toda a parte de análise de dados ali. Eu não fui muito a fundo em alguns conceitos, era mais a fim de, para trazer na apresentação ali, na palestra, né? Então, tem muita coisa assim que ainda dá para fazer mais, sabe? Mas eu fiz toda a documentação, explicando ali todo o processo do que eu fiz, toda a parte de limpeza de dados, remoção de valores duplicados, lidando com valores faltantes. Eu criei algumas novas features também para facilitar no modelo. Então, eu criei, só dando um exemplo para vocês, por exemplo. Aqui tem uma coluna chamada ano renovado, que ele diz o ano que foi renovada a casa. Se tem zero, quer dizer que, né, eu assumo que não foi renovada, certo? E daí, para não ter que lidar com data, enfim, eu criei uma nova coluna aqui dizendo se foi renovado ou não, né? Eu criei um número ali, um ou zero, né?
ser mais fácil depois pra gente, pro modelo, né? E eu acho que essa feature também ela agrega mais informação para o nosso modelo do que ter o ano ali de renovação. Então, esse é só um exemplo, mas eu fiz algumas outras, fiz um pouco da parte de investigação de outliers, eliminei alguns ruídos ali que eu fui encontrando, né? Então, fiz toda essa parte aqui, e daí depois fiz análise multivariada também, e depois eu fui para a parte de começar a construir os modelos. Eu construí três tipos ali, eu utilizei o modelo de regressão, também utilizei o XGBoost e o GBoost, GBR Boost, GBR no caso, que é o Gradient Boosting Regressor. Utilizei esse. Fiz a análise ali, coloquei aqui o código também para o Grid Search, mas ele estava demorando muito, então eu decidi não utilizar. E depois, finalmente, eu fiz a parte de serialização do modelo, que é, né, utilizar, eu utilizei a biblioteca, nesse caso, de Oblib, para salvar esse modelo e eu salvei ele direto no. Eu salvei ele local e também salvei ele num bucket lá no Cloud Storage. E essa foi a conexão que eu fiz para salvar ele. Porque esse modelo a gente daí vai usar, né? Tendo esse modelo salvo, a gente pode utilizar ele no aplicativo do Streamlit. E daí no aplicativo, se a gente vir aqui para o aplicativo, é esse aqui, app, certo? Aqui vai ter todo o aplicativo do Streamlit. Nesse caso, eu estou utilizando uma chave de API. Uma chave de API, não, uma Service Account para conectar o Streamlit ao Cloud Storage, certo? Então, eu utilizei isso, depois, para fazer o carregamento lá do modelo, eu utilizei Load aqui, para fazer o carregamento pipeline, e daí depois eu fazer parte de estilo ali, design e tal, utilizando Markdown, basicamente, criar os botões, enfim, né? E daí aqui, deixa eu executar ele para mostrar para vocês. É Streamlit Run App.py. Daí ele vai abrir essa página. Eu gosto do Streamlit porque utiliza Python, é mais fácil, assim. É, Então, é fácil para fazer alguns testes. Então, aqui a gente tem o aplicativo, a gente consegue, né? A gente tem nosso modelo ali, né? Agora vamos supor que a gente tem uma nova casa com um número de quartos ali, número de banheiros, e a gente queremos saber o preço dessa casa baseado nesse modelo que a gente treinou, né? Então, daí aqui eu posso colocar as informações, aqui eu coloquei alguns sliders também, e daí aqui a gente pode clicar em prever o preço. E daí a gente vai ter o preço estimado para a propriedade de acordo com essas características, considerando o modelo que a gente treinou, certo? Então, foi basicamente esse o projeto. Como eu falei, esse repositório é público, então se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem ir lá no meu GitHub, né? Ver meus repositórios lá, meus projetos, que vai estar lá. E basicamente é isso, os updates que eu tenho. Essa semana que passou foi bem agitada, assim, mas foi bem legal, consegui aprender muita coisa. E tem o hackathon também, né? Então, agora, então, eu também tenho que dar uma olhada em alguns materiais ali. Eu separei aqui as aulas que eu tenho que assistir do Encode Club. E depois eu também tenho que ver sobre a parte do hackathon. Mas quando eu for tendo mais informação sobre o hackathon ali, eu vou compartilhando com vocês também. A ideia também é gastar mais tempo no final de semana, porque durante a semana, enfim, não tem tempo suficiente, né? Mas é isto por hoje.